Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um trabalho especial aqui em casa, que é um pouco da doutrina de todos os tempos. Nós vamos fazer um resumo. Como dizia o professor que eu tive, um resumo do resumo resumido. Ei, Pai Oxóssi, Ok, meu pai. dai-me licença pra defumar. Eu defumo esta aldeia. Salve, Grande Pai Oxóssi, Saravá, saravá. Corre, onda, Pai Ogum. Filhos quer se defumar. A Umbanda tem fundamento. E é preciso A preparar. Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Quem mais senso, ai benjoim, alegria ao fazer mais defumar, filhos de fé, com as ervas da Jurema, corre ronda Pai Ogum, filhos quer se defumar. A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Quem mais senso, ai benjoim, alegria ao fazer Sabe a defumação? Saravá. Salve todos os guias protetores da sua Umbanda. Saravá. Salve o Grande Pai Oxalá. Saravá. Oxalá Babá. Salve o Grande Pai Ogum. Saravá. Ogunhê. Aravá o Grande Pai Oxóssi. Saravá. Ok. Salve o Grande Pai Xangô. Saravá. Caô. Salve todos os protetores da sua Umbanda. Saravá. Salve Urimá. Que querido. Salve São Cosme e Damião. Saravá. Salve Orissa para as forças das crianças. Saravá. Salve os mestres da poesia da inocência. Saravá. Salve todas as nossas mães. Saravá. Nossa grande mãe Iemanjá. Saravá. Grande mãe Oxum. Saravá. Grande mãe Ansã e todas as caboclas de mata. Saravá. Todas as flecheiras, todas as guerreiras, são caboclas de água. Saravá. Salve cabocla Jurema. Saravá. Madrinha Saciara. E salve a cabocla. Saravá. Saravá a todos os senhores de estudo de lei. Saravá. Isso, Iadaroie, Moji Baixo. Alô, professor. Isso, Moji Baixo. Bom, eu acho que a pauta já está baseada também quando nós pedimos ao Pai Oxalá que nos oriente sempre, que a gente não tem que, a gente tem que se organizar sempre, mas a gente não tem que assim colocar uma coisa muito ali, né? Eu aprendi ainda quando eu era espírita kardecista, os maiores palestrantes que tinham, eles chegavam em frente à mesinha, ali no púlpito, aquela multidão, o Chiquinho Xavier, e aí eles faziam a sua oração, nem sabiam o assunto que eles iam tratar. Aí eles abriam o Evangelho do Espiritismo, ou o Livro dos Médiuns, ou abriam algum livro das Obras Básicas, e ali, conforme abria, é ali que eles iriam falar. Então, na nossa defumação, que chamou muita atenção, é aquela frase que fala: a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Então, hoje, nós queremos falar sobre a preparação para a nossa Umbanda.
né? A gente tem assistido nos canais de YouTube pessoas até de boas intenções, falando sobre Umbanda, divagando sobre Umbanda, respondendo algumas perguntas. Pode escorar bem, aproveitar bem sua fazão aí. As pessoas querendo responder perguntas, e infelizmente muitas dessas pessoas mal sabem para eles o que é Umbanda, e aquelas perguntas todas que fazem para eles, mal sabem para eles, ou pior, às vezes eles têm uma maneira de pensar e colocam aquela maneira como se fosse a resposta. E esse povo que procura a religião dentro da internet é um povo, uma massa gigante de pessoas que, se estão procurando às vezes na internet religião, é porque eles não encontraram dentro de uma terreira, ou não encontraram a terreira, e não encontraram muitas vezes as respostas. Às vezes aqueles mesmos que estão em alguma terreira não encontraram resposta para aquelas dúvidas, aquelas perguntas que afligem eles. Não é? Então, cabe a nós, que realmente somos umbandistas, temos uma casa de fundamento, e temos uma corrente, ou somos diretores ou dirigentes, cabe a nós, como diz o ponto, Umbanda tem fundamento. Mas é preciso preparar. Não é assim, abre o vídeo aí, vou explicar o que é tal coisa. Funciona assim. E aí as pessoas que muitas vezes estão desesperadas recebem uma informação que não tem nada a ver com a informação que deveria ser para ela. Tem uma aguinha para nós? É preciso preparar, sem água a gente não trabalha. Nossa água já está fluida no altar também. Então, eu poderia já ter lançado uns 4 ou 5 livros. Eu escrevo sobre o Espiritismo desde os meus 17 anos e sobre Umbanda desde os meus 20 anos. Já vamos para... Bota aqui na frente. Passa para lá e acaba de depois deixar aqui no chão mesmo. O chão é para isso, para filmar as coisas. Mais uma garrafa. Pode ser com as coisas mesmo. Tem outro copo. Então, não fui até as editoras para lançar os livros, porque muitas vezes a gente olha o movimento umbandista, tem um azul ali, o movimento umbandista, conforme a predisposição do que nós estamos escrevendo, a gente, na nossa simplicidade, às vezes não se acha que está preparado para lançar aquele livro, acha que ainda falta algum assunto, falta alguma coisa para ser colocada, e vamos aguardando, e nisso já temos em média 4 a 5 livros para sair, no prelo, como diz, não é? Esperando uma editora aí que nós vamos ainda, mas não temos pressa, porque na verdade eu nunca quis, pode ir passar você que fica com a mãe e pai, eu nunca quis escrever livro apenas por escrever. Eu sim escrevia para poder passar para as pessoas, passar as mensagens, passar nas terreiras que a gente ia, nas palestras que eu fazia, nos programas de rádio. Então eu sempre escrevi isso, primeiro para saber e depois para passar adiante. Mas nunca foi com aquela ousadia ou aquela finalidade de, vou colocar um livro para... Nunca tive essa pretensão. Certo? Até porque eu sempre achei, assim como eu encontrava livros de grandes autores, muitas vezes até em promoção, em algumas livrarias que aqui no sul a gente chama de sebo, né, Cris? Isso. Sebo. Livros de altos valores, desprezados nas prateleiras. Então eu ficava assim, pensa para vocês, né, para mim. Então eu ficava pensando assim, eu vou fazer tanto esforço para escrever um livro, um dia, será que eu vou encontrar um livro meu lá no balaio do 199, lá, 3x10? Né? Pior ainda quando a gente encontra as pessoas que jogam os livros aí fora. Né? Nós aqui temos a nossa própria biblioteca,
admiro as terreiras que têm as bibliotecas próprias. Essa biblioteca não trata só da Umbanda, ela trata de filosofia, teologia, ciências, currículos escolares, direito, porque nesse andar do tempo eu sempre tive a honra de ser presenteado com livros, as pessoas sempre me deram livros, eu sempre adquiri também, ao longo do tempo, emprestei muito livro, eu tinha uma biblioteca só kardecista, era bem grande aquela biblioteca, hoje é um pouco reduzida porque a gente achou que aquele livro, em vez de ficar na partilheira, no momento que as pessoas tinham uma aflição, a gente resolvia emprestar entre aspas, as pessoas não devolvem, né? A gente doava. Não é? Porque muitas vezes um livro, que nem alguns que a gente já conseguiu, doar para uma pessoa, naquele momento que a pessoa naquela aflição, aquele livro vai ser um remédio, vai ser um bálsamo. Então teve uma grande utilidade. Né? Bom, então vamos falar, a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Né? Baseado nisso, as terreiras precisam se preocupar, assim como aqui em casa, sobre a preparação dos médios e as preparações das crianças que estão no terreiro. Né? Como os guias sempre disseram. Se as crianças não entenderem aquilo que a gente quer passar num bando, deixa eu olhar para passear um pouco aqui dentro. Se as crianças não entenderem o que nós vamos passar adiante, não adianta a gente querer ensinar os adultos. Certo? Porque Jesus, grande mestre, nosso orixá lá da Umbanda, nosso orixá da Umbanda, como ele estava rodeado, não deixava as crianças ir até ele. Ele pegou e... Bota ele no chão. Ele pegou e disse, deixar ver as minhas crianças. De verdade vos digo, que quem não se tornar igual a uma criança, não reinará, não entrará no reino dos céus, né, Rafael? Eu quero ficar de pé, vou ficar de pé, Rafael. Está muito confortável, vai sentir sono. Bora lavar o rosto lá, irmão. Lava as orelhas. Então assim, ó, precisamos trazer as crianças para os terreiros, mas de uma forma que elas entendam aquilo que se faz. Eu tive o prazer de ser criancinha e estar num terreiro. E eu vi acontecendo as coisas. Claro que a criança, muitas vezes, ela já entende melhor que o adulto. Porque a criança, ela vê os guias e protetores na faixa iluminada deles. Né? E a nossa Umbanda tem uma vantagem das outras religiões, que os guias e protetores, por serem tão simples e humildes, e eles falam um linguajar que é chamado linguajar errado para quem fala português, mas que na verdade é o linguajar das crianças. A criança naturalmente, quando ela começa a falar, ela não fala, raramente fala perfeitamente, né? Ela fala muito parecido como um caboclinho, né? Que a gente dizia isso, né? E então os guias falam erradamente, entre aspas, e as crianças conseguem entender a linguagem dos guias. E os nossos irmãos kardecistas querem muitas vezes corrigir a Umbanda, achando que os guias e protetores que chegam na Umbanda, né? Um abraço para o seu Divaldo. O seu Divaldo deveria cuidar melhor do espiritismo, lá da doutrina deles, que esse é a Umbanda. Deixa os umbandistas cuidarem da Umbanda. E os kardecistas cuidam do kardecismo e assim por diante. Né? Na verdade, os guias não falam errado. Né? Na verdade, a forma que eles se encontram, humildes e simples, eles procuram falar a linguagem simples. Porque um guia podia vir, como provou o Caboclo de Sete Cruzilhadas, né? Lá na imagem, lá, psicografada, aquele índio lá. O Caboclo de Sete Cruzilhadas falava latim, alemão, e muitos guias falam outras línguas. Talvez inglês, francês. Né? Mas não é, eles querem falar a linguagem simples do medida. Porque na Umbanda
esses guias se apresentam para nós como 3 formas. Uma religião muito simples, gente. Ela imita a vida. Os guias e protetores só se apresentam sobre 3 formas. Não estou falando das guias urbanas. As formas que se apresentam. Como criança, jovem, adultos e velhos, idosos. Que é a vida. Não é? Então, como diz o grande enigma da esfinge, decifra-me ou te devorarei, né? De manhã, qual é o bicho que de manhã anda sobre 4 patas? Ao entardecer, sobre 2 patas. E o anoitecer, sobre 3 patas. É um homem. Ser humano. Então, de manhã é quando ele é criança, os primeiros anos de nascimento. Ele gatinha. Ele anda sobre 4 patinhas, que nem um gatinho. Quando ele cresce, que é o entardecer, ele fica jovem para adulto, sobre 2 patas, 2 pernas. Né? E na velhice, 3 pernas, porque ele vai usar o auxílio de uma bengala. E é assim, lá do antigo mito ainda da esfinge dos gregos, né? A nossa religião também já estava lá colocadinha lá. Os velhos, caboclos e caboclas, crianças. Tá? Cosmes, as crianças do espaço, os mestres da pureza, os caboclos, os mestres da força, da energia, da garra, da ação, e os pretos velhos, os mestres da magia e da sabedoria. Tá? Por aí é muito fácil entender a Umbanda. Sobre 3 formas. Tá? Então o que vai acontecer muitas vezes, né, Rafael? O que vai acontecer muitas vezes? Né? O que vai acontecer muitas vezes? Né? Vai acontecer o quê? Que muitas pessoas colocaram de outras religiões, entre aspas, entidades dentro da Umbanda. Mas se perguntar para essas criaturas em qual dessas 3 formas que essas entidades que vieram de outras religiões, entidades entre aspas, e agora esculturam na Umbanda, pergunta para ele, mas é criança? É jovem adulto ou é velho? Eles não sabem. Mas ai daquele que disser que aquela entidade não é de Umbanda para eles. Né? Por falar nisso, né, eu tenho uma coisa muito boa para falar para vocês. Eu estive navegando e olhando esses irmãos que têm 3.000 acessos, 30.000 acessos, 70.000 acessos dentro dos canais do YouTube. Pô, fiquei coisa boa nossa Umbanda com tanto acesso. Mas quando é esmola demais, só desconfia. Eu, como tenho meus pequenos acessos aí, né? Até porque a região que a gente mora, né? É uma região de periferia dentro da grande Porto Alegre, né? É uma cidade ainda que muito antiga, mas que está desenvolvendo ainda. Cidade de Viamão. Então, aí eles estão no São Paulo e Rio, então realmente, eu acho até que eles têm pouca audiência, eles podiam ter bem mais, porque São Paulo e Rio, né? É o coração do Brasil, né? Aí eu resolvi escutar um pouco aqueles vídeos deles, né? Algumas mensagens que eles passam. E como a gente não concorda, já que eles expõem, assim como eu vou expor alguma coisa que eu não concordo, eu vou ter o prazer de conversar com a criatura, né, rapaz? Está aí para isso. O que aconteceu então? Em menos de 3 minutos, a criatura me mandou uma resposta. Por coincidência, eu estava com o celular no YouTube avisou e eu fui ver o que era. A resposta da criatura, eu pensei, mas como? Se a criatura tem 30.000 acessos, como é que ele tem tempo para me responder alguma coisa? Alguma coisa não está certa. Né?
Até pensei que podia ser um auxiliar dele, de repente, né? Um adjunto dele, né? Um homem tão ocupado, um escritor tão ocupado, um devagador tão ocupado. E todos que eu cliquei, criticando alguma coisa que não estava certo, que eles estavam expondo, porque eles não estão falando aqui com alguém que não sabe a religião. Né? Eles podem falar o que quiserem. Esse povo aceita. Esse nosso povo que está aí, com todo o perdão, nosso povo aceita. Né? Tudo que falarem para eles, eles aceitam. Mas, quando eles encontram alguém que já conhece a doutrina, que tem uma ideia da religião, eles descobriram também uma coisa. Eles não gostam de ser contrariados. Acabou a santidade das criaturas. Havia uns falando assim, eu até pensei que eles eram meio budistas, meio zen. No momento que eu critiquei, a criatura desceu, como diz aqui no sul, desceu do sapato. Me viu como inimigo dele. A Umbanda diz bem assim, desde os caboclos das sete cruzilhadas. Com os que têm mais, que sabem mais, nós aprenderemos. E aos que menos sabem, meu vagabundo, nós ensinaremos. Não é coisa minha, do mestre Padilha. É lei do caboclo sete cruzilhadas. Nós vamos aprender com quem pode nos dar mais. E vamos ensinar para quem ainda não sabe. O próprio caboclo sete cruzilhadas já dizia para nós devagar, nós colocar para fora. Então, quando eu vejo que essas criaturas sabem menos que eu, qual é a minha função? Ensinar. Quando eu vejo que eles sabem mais que eu, qual é a minha função? Aprender. Certo? Então, quando eu encontro pessoas dentro da internet que realmente têm um cabedal de conhecimento e que podem me passar algo, eu vou aprender. Aprenderemos com quem sabe mais. Regra do caboclo sete cruzilhadas. E ensinaremos quem não sabe. E aí essas criaturas, quando foram criticadas, eu critiquei eles pela primeira coisa, baseado no que estão falando hoje. A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Como que a criatura prepara uma câmera, um celular, o que for, para fazer um vídeo? Não é um simples vídeo. Vídeo sobre a doutrina da Umbanda, para responder perguntas. E ele não está de branco. E ele não está na frente do altar. Ou numa sala preparada de religião, sala de aula, ou na sua mesa. Enfim, em local apropriado. Com a vestimenta apropriada. Não fui eu que inventei essa regra. Acabou que sete cruzilhadas. Estamos aqui, Umbanda. A Umbanda é uma só. A nossa roupinha. Será que o coitadinho não tem roupa branca? O cara tem 30 mil acessos, será que ele não tem? Eu vou ter que pegar a roupinha branca que eu tenho ali e mandar para ele. Será? De repente não tem. Vai saber, né? Ele tem, pode ser uma outra roupa que ele tiver, mas ele tem que estar preparado para aquilo. Né? Eu quero dizer que a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Não é que nem tu falar no barzinho, falar do futebol, tu falar de alguma coisa. Tu está colocando para o meio da mídia para centenas de pessoas saberem sobre aquele assunto. Então tu tem que preparar. Tem fundamento. Tu tem que preparar. Tu tem que saber o que está dizendo. E como que eu vou aceitar eu, pai de família, eu que já fui guarda de trânsito, fui PM, sou PM reservista. Todos sabem a regra básica de trânsito. Ao dirigir, o motorista não pode se distrair com celulares, rádio e outras coisas mais. Mas hoje em dia é o celular. E aí a criatura, 90% dos vídeos que ele divaga sobre Umbanda, né? Ele faz dentro do automóvel dirigindo. Fica bravo comigo porque eu critico.
Qualquer criança sabe que não se pode dirigir com celular. Ou tu dirige, encosta o carro e atende celular. Agora imagina a criatura dirigindo, fazendo vídeo, clipe, falando de um assunto dinâmico que mexe com a energia que é a nossa religião. Ninguém é uma geladeira. Quando a gente fala em religião na Umbanda, passa energia por nós. Então, como diz o grande caboclo de Sete Cruzilhadas, aos que mais sabem, nós aprenderemos. Os mais sábios. E os que nada sabem, nós ensinaremos. Então eu tenho que te ensinar, criatura. Costa o carrinho, leva um branquinho, te prepara. Ou na tua folga, que nem eu estou aqui na minha folga. Não acredito que a criatura não tenha folga. Todo mundo tem uma folga. Ou não está importando a qualidade e só a quantidade dos vídeos. O cara tem 300 vídeos, se aproveita 3, 4. Umbanda tem fundamento. E? É besta de beber. Mas qualquer criança sabe. Até o Juju sabe. Até o Juju sabe, até o gatinho sabe. Tá? Cadernos que nesses aqui, eu devo ter uns 20 aí dentro. Cada um representa um livro. Mas eu digo 4, 5 livros, porque muita coisa talvez eu não colocaria para a rua, é mais para os nossos médios. Né? Bom, esse tem centenas de certificados guardados e outros nas paredes. Quando as pessoas veem que a evidência que tem algum certificado, é que as pessoas acham importante, tem na parede isso aí. Mas eu acho que o maior papel que eu tenho aqui é esse aqui que diz assim, ó, um pedacinho da Umbanda. Certo? Que eu, se não copiarem, né, porque eu não lancei o livro ainda, viu? Que é o nome do nosso livro. Já está pronto. Então, nós somos a favor de um pedacinho da Umbanda. Porque ninguém tem a Umbanda completa. Eu faço um pedacinho da Umbanda. Eu consigo na minha vida, por mais que eu estudei, por mais que eu me esforce, por mais que eu estou nesse movimento há quase 50 anos, eu tenho o quê? Um pedacinho da Umbanda. Eu tenho o quê, Rafael? Um pedacinho da Umbanda. Miguel? Um pedacinho da Umbanda. Emanuel? Um pedacinho da Umbanda. Cris? Um pedacinho Mãe da Cris? Umbanda. Um pedacinho da Umbanda. E quem está fazendo os vídeos lá fora também tem um pedacinho da Umbanda. Eles não descobriram ainda, não entenderam ainda. Certo? Então nós não temos que nos preocupar, como alguns estão preocupados, com as umbandas dentro da Umbanda. Eu fiz um vídeo, mas o som estava ruim. Alguns talvez só em ver não vão querer. Que é o seguinte. O plano espiritual, o grande Pai Oxalá, não importa o tipo de terreiro. Nós ganhamos a receita. Alguns dizem que não tem regra, né? Vão procurar. Eu não posso procurar por vocês. Quando eu recebi as regras. Certo? E foi de Caboclo de Sete Cruzilhadas também. Veio. Então, nós temos uma receita para seguir. Digamos que todo dirigente espiritual que tem uma casa de religião, de Umbanda, ele tem a receita. A receita é a mesma. Essa receita não muda de lugar nenhum. É igual. Ou seja, a receita da Umbanda é uma. É a mesma. Por isso que o nome é, viu, seus entendidos? Um pedacinho de Umbanda vai dizer para vocês. É uma banda. Uma banda. Umbanda. Não é 2 Umbandas, nem 3 Umbandas. Como dizia minha madrinha, não tem Umbanda branca, negra, cor-de-rosa e de bolinhas pintadinhas. Porque a receita da Umbanda é uma só. Quem traz essa receita? Não é eu, mestre Padilha. Não, eu não posso colocar isso no ar, não sou eu. O plano espiritual trouxe essa receita para cada diretor. Quando você se aprontou, o seu diretor teve a receita, que é a mesma, e o avô dele de religião, a mesma, até chegamos no Caboclo de Sete Cruzilhadas, e antes do Caboclo de Sete Cruzilhadas, que é lá no espaço, também é a mesma. O que muda então, por que tem tantas umbandas, entre aspas?
Porque cada diretor, ao pegar a receita, vai fazer, né, Rafael? Vai fazer do seu modo. Por exemplo, que nem telefone sem fio, aquele que a gente brincava quando criança. Se eu der as regras aqui para a Bárbara, ela vai pegar as regras e vai fazer do jeito dela, direitinho. Se eu der as regras para o Miguel, vai fazer do jeito dele. Para o Rafael, vai fazer do jeito dele. Para o Manuel, Cristo. Então, esse é o probleminha que nós temos na Umbanda. Certo? As regras são uma só. O que muda são, entre aspas, os cozinheiros. Mas não é tão relevante se ele mudar a receita. Por que se muda a receita muitas vezes? Pela região que a pessoa está. Região sul, região norte. Pela influência que ele sofreu religiosamente. Ele pode ter vindo do kardecismo, do africanismo, do espiritismo. E sabe lá de onde. Então, ele vai pegar aquela receita e adaptar a ele. É que nem eu dar uma receita para duas cozinheiras. Uma vai cozinhar no fogão a lenha, a outra vai cozinhar no micro-ondas e a outra no fogão de gás. Vai sair o mesmo gosto, mãe querida? Não vai sair. Não. Mas não era a mesma receita. Mas elas cozinharam, prepararam aquilo de forma diferente. Está errado? Nenhuma está errada. Nós vamos ter o gosto do fogão a lenha, nós vamos ter o gosto do fogão a gás, e nós vamos ter o gosto do micro-ondas. Certo? A gente não pode fazer o seguinte só, inverter a receita.